testemunho, e ele falou que era uma honra cultuar ao meu lado, mas eu inverto essa fala dele, porque a honra é minha, de cultuar ao lado dele. É uma honra estar ao lado do meu Pai, adorando ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos que tanto me apoiam. Antes de louvar, quero que os irmãos abram a Bíblia no livro na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós oramos a Deus nos deu esse texto, fiz algumas anotações e eu creio que o Senhor falará aos nossos corações, como já tem falado através dos louvores, através das palavras, das orações, louvores que falaram do amor dele, louvores que falaram de adoração, louvores que falaram do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E uma vez mais ele falará aos nossos corações, através do cuidado dele para conosco. Mas antes disso eu quero adorar ao Senhor, amém? Tudo é perca se não for a ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei aonde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei no meu corpo. Aleluia. Tu vai pegar se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Nunca adianta eu ganhar o mundo. A minha alma se perder sem ti, Senhor. Nunca adianta eu contar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei no meu. Aleluia, só a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram.
Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim no dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, só uma introdução. O livro de Hebreus não tem um autor definido, né? Muitos falam que foi Paulo, Apolo, até Barnabé, mas não temos um autor definido para o livro de Hebreus, que no seu primeiro capítulo ele fala que ele apresenta Cristo como Filho de Deus, ele é superior aos anjos. E no capítulo 2 ele fala que Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo. No capítulo 3 ele fala que Cristo é superior a Moisés, e também fala do perigo da incredulidade e da desobediência. E antes de entrar no capítulo 4, eu quero falar um pouco desse capítulo 3, que ele cita, ele fala sobre o povo de Israel, que todos nós sabemos, todos nós conhecemos a história do povo de Israel, que o povo estava cativo, estava como escravo no Egito, e o Senhor levanta Moisés para libertar o povo da escravidão, e o povo foi liberto, e era para ter uma jornada de 40 dias, se não me falha a memória, era para ter uma jornada de 40 dias, porém, o povo passou 40 anos no deserto. Eu cito isso, irmãos, porque o povo era para ter uma jornada de 40 dias, e o povo passou 40 anos odiando um caminho que era para ser feito em 40 dias. O povo passou 40 anos caminhando e não alcançou o objetivo. Quem saiu do Egito a caminho da terra prometida não alcançou o objetivo. E a partir do versículo 7 do capítulo 3 fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a tua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. E por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Capítulo 4, ele vai falar de um repouso prometido. É promessa do Senhor o repouso.
é promessa dele, era a promessa do Senhor, o repouso para o povo de Israel após a saída do Egito. Porém, o povo, como disse aqui no versículo 7 ao versículo 11, do capítulo 3, o povo era rebelde. O povo tentou o Senhor. Irmãos, a gente conhece a história. O povo viu tantas maravilhas do Senhor no deserto. Ele abriu o mar vermelho através de um pedaço de madeira. Ele transformou uma água amarga em água que se podia beber. Saiu água da rocha. O Senhor preparou o maná no deserto, coisa que aos nossos olhos é difícil de você ver, mas o Senhor fez isso e o povo presenciou isso, e o povo ainda tinha um coração endurecido. Eu vou abrir um parênteses para dizer que nós não podemos, irmãos, agir como o povo de Israel, porque para nós também foi preparado um repouso. Nós temos uma promessa de que um dia iremos morar no céu, iremos repousar. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar em Deus e através das nossas dificuldades, porque nós temos dificuldades, nós passamos por muitas lutas e provações, assim como aquele povo passou no deserto. Não como o povo passou no deserto, mas nós também temos as nossas dificuldades, e se nós agirmos como o povo de Israel agiu, nós não alcançaremos o descanso prometido. Nós temos que perseverar. No versículo 6 do capítulo 4, diz assim: visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Os únicos que entraram na terra prometida, dos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, foram Josué e Caleb. E aí você me pergunta, por que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida? Os 12 espias entraram na cidade e verificaram que a terra era muito boa. Porém, dos 12 espias, dos 12 que Moisés enviou à terra, somente 2 falaram que seria capaz de entrar na terra, que foi Josué e Caleb. Não, Deus nos deu essa terra, então nós entraremos, nós estaremos lá. Mas o restante dos que entraram não, colocaram muita dificuldade. E o povo também, o povo acreditou naqueles que colocaram muita dificuldade. Além disso, o povo sempre reclamando no deserto, sempre questionando a Moisés: o Senhor não está conosco, o Senhor nos abandonou. E Moisés, com aquela calma, dizendo, tentando interceder pelo povo no deserto. Tanto o povo fez o povo fez com que o Senhor irasse tanto, que o Senhor falou que iria destruir todo aquele povo. O Senhor falou que ia destruir o povo. Não, eu vou levantar outra nação para entrar na terra prometida, porque esse povo não vai entrar. E não entraram na terra prometida. O que eu quero dizer aqui, irmãos, através do capítulo 4, que o Senhor colocou no meu coração, é que se o Senhor prometeu, se o Senhor fez uma promessa, aqui Ele tem uma promessa de descanso, mas eu vou mais além. Se o Senhor prometeu algo para a tua vida, se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor falou a você: eu vou te dar isso, você tem um futuro assim, 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 creia na promessa do Senhor até o fim, persevera. Não seja desobediente como o povo de Israel foi. Não seja incrédulo como o povo de Israel foi. O versículo 2 do capítulo 4 fala: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles foram pregadas as boas novas. Foi falado para o povo de Israel
que eles iriam entrar na terra, que eles iriam ter um descanso. Mas eles não acreditaram, eles foram incrédulos. Por quê? Eles não creram na palavra porque ela não foi misturada com fé. O livro de Hebreus ele fala muito de fé. Exemplo do capítulo 11, no seu versículo 1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O povo só cria naquilo que eles estavam enxergando. Por isso que eles não entraram no repouso do Senhor, não entraram no descanso, porque eles não creram naquela palavra, eles não misturaram com fé. E neste momento eu falo aos irmãos, eu falo a mim e aos irmãos: se você tem uma promessa, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele é fiel para cumprir, pois na tua palavra fala que Ele não é filho do homem, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir ao seu tempo certo, ao tempo determinado. Não adianta nós tentarmos atropelar o caminho, falar assim: Deus não prometeu, Deus não falou comigo. Nós temos que perseverar e confiar em Deus, porque a tua palavra é fiel. No versículo 12 ele vem falar da tua palavra, que é onde eu estudei bastante esse versículo 12, que ele fala aqui: porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Esse texto é tremendo, irmãos. Se você parar para pensar e estudar em cima desse texto, eu estudando esse texto, eu falei: meu Deus do céu, que coisa tremenda. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O povo não entrou no descanso porque eles não misturaram, não acreditaram na palavra. E o versículo 12 ele vem falar da palavra. Eles não creram na palavra que foi pregada. E o versículo 12 fala: porque a palavra é viva. O que nós estamos ministrando, ela tem direcionamento. A palavra do Senhor, ela alcança aonde não podemos alcançar. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela tem como é que eu posso te dizer? Como se fosse um remédio. A palavra de Deus é como se fosse um remédio. Quando você está com dor de cabeça, quando você está sentindo alguma dor, quando você está doente, você toma um remédio. É guardadas as proporções, né, irmão? A palavra do Senhor é muito mais do que isso, mas é como se fosse um remédio. Se você toma um remédio para você sarar daquela dor, daquilo que você está sentindo. A palavra de Deus é isso. Ela é eficaz. Você lê a palavra, ela tem um direcionamento. Quando você vive aquilo, você leu a palavra, nossa, isso é tremendo demais, isso é tremendo. Como se fosse remédio. Você não toma um remédio assim, você toma um remédio, você espera que tomando o remédio você venha sarar. Você quer que aquele remédio ele seja eficaz para aquilo que você está sentindo. E a palavra é isso. Através da nossa leitura, através de nós meditarmos na palavra do Senhor, ela é eficaz para aquilo que nós estamos precisando. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma, qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito. Os irmãos aqui à minha retaguarda sabem mais do que eu. Alma e espírito é algo que não se divide. É algo que não está dividido, não tem assim, uma separação entre a alma e o espírito. A alma, ela trata das nossas emoções. O espírito é o que nos faz respirar, o que nos faz viver. E a alma, elas andam juntas. A alma, ela trata das nossas emoções e o espírito nos dá vida. E isso anda junto, isso anda atrelado. Não existe divisão entre alma e espírito. E a palavra, ela é capaz de ir aonde não se divide.
e das juntas e medulas. As juntas é aquilo que cola, que ajunta os nossos ossos. Se os nossos ossos estiverem soltos, a junta, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Além das juntas, é um outro nome que fala. É o ligamento. Isso está ligado. É o que liga o nosso osso, que faz as nossas articulações, que trabalha as nossas articulações. Irmãos, se isso não estiver ligado, a nossa perna, nós não conseguimos ficar de pé, porque o osso por si só, ele não fica colado, não tem uma cola. E as juntas é isso, e é o que, e a palavra ela penetra nas juntas e medulas. Sabe, ó, eu lembrei quando eu estava lendo, eu lembrei do irmão Marcos, que quando ele começa a ministrar, ele fala bastante da anatomia humana. E eu falo assim, eu vou citar isso quando estiver ministrando. E eu estava pensando aqui, quando eu estava lendo sobre a medula ela fica dentro dos nossos ossos. A medula é um líquido que ele, como é que eu posso dizer? Ele é o que forma, o que forma o sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos e vermelhos. Você pode ver que a pessoa que está com falta de glóbulos brancos, de plaqueta, ela não tem uma saúde perfeita. E isso fica dentro dos ossos. E é incrível, irmãos, que a palavra, ela penetra dentro do osso, ela alcança dentro do osso, ela alcança dentro dos ossos. Para alguém tirar aquele líquido da medula, ela tem que enfiar uma agulha, normalmente é da coluna, uma agulha que penetra dentro do osso para tirar aquele líquido da medula. E a medula, ela fica dentro dos ossos. E a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar nos ossos, dentro dos ossos, algo que é impenetrável na visão humana. Por isso que nós temos que crer na palavra, e crer na palavra do Senhor, crer no nosso manual de vida, no nosso manual de fé. É isso. Nós temos que crer e meditar na tua palavra. Eu fiz algumas anotações que fala da palavra do Senhor, que o homem é feliz. Em Salmo de número 1, ele vem falar: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem bem-aventurado é o que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra do Senhor para os jovens, como que purificará? Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Como é que a gente se livra do pecado? Como é que a gente se livra de pecar diariamente? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus com a qual nós devemos meditar dia e noite. Nós temos a nossa vida corrida, nós
Às vezes nós não conseguimos parar para meditar na palavra do Senhor, mas nós temos que ter ela guardada no nosso coração, porque ela é nosso manual de fé. É através dela que nós alcançamos toda a nossa vitória. Aqui tem um título, aqui tem remédio, aqui tem palavras de ânimo, aqui a palavra do Senhor é a que nos faz prosperar a cada dia. Às vezes a gente acha que se a gente trabalhar bastante, a gente vai conquistar os nossos objetivos, mas se nós tivermos fé, se nós conseguirmos meditar na Tua palavra, crer que o Senhor é poderoso para fazer algo, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor, nós temos que crer que o Senhor é fiel através da Tua palavra. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, seja hoje, seja amanhã, o dia que for. Nós precisamos perseverar em Deus e crer que Ele é fiel, que vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. São poucas palavras, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela tem um direcionamento. Eu creio que o Senhor, assim como Ele falou ao meu coração, Ele vai falar ao seu coração. O que nós temos que fazer é crer na palavra do Senhor, crer que Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. O capítulo 4 de Hebreus, Ele prometeu-nos um descanso. Aqui ele fala do descanso do povo de Israel, e eles não entraram na terra prometida por conta da desobediência. Que nós possamos, irmãos, ser obedientes à voz do Senhor, que nós possamos perseverar, que nós possamos, através da Tua palavra, crer que Ele prometeu um descanso para nós. Ele prometeu um descanso. Naquele grande dia, nós iremos morar nas mansões celestiais. Nós temos que ter essa fé e convicção que o dia que o Senhor nos arrebatar, nós iremos morar com Ele, nós iremos morar no céu com Ele. Porém, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? E eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam e engrandecem o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.